algumas ênfases importantes aqui em Bonhoeffer, na teologia dele. Ele está seguindo bem a linha de Barth, ele se entendia como discípulo de Barth, inclusive, ele estudou um pouquinho junto com Barth, ele conheceu Barth em Bonn, quando Barth estava lecionando na Alemanha, ficaram amigos até o final da vida de Bonhoeffer, e Barth sempre tendo carinho, mesmo após o falecimento de Bonhoeffer, ele tendo carinho pelo Bonhoeffer. Ele entendeu o seguinte, que a partir de um estudo renovado da Escritura, e diante da opressão secular e do totalitarismo político, a igreja necessita estar presente no mundo, sendo obediente em circunstâncias difíceis. Em outras palavras, o cristão precisa viver a graça preciosa e não a graça barata. E ele ressaltou a necessidade do seguimento radical de Jesus Cristo e da vida em comunidade. Para Bonhoeffer, isso que é brilhante no livro dele, discipulado não é aquisição de saber. Discipulado não é saber falar da Trindade, do que é a palavra de Deus, salvação. Discipulado é seguir Jesus. Tanto que o título original em alemão, a palavra que dá título à obra em alemão, seria melhor traduzido como segmento. Isso não faz muito sentido para a gente. A palavra carece de força. Mas a ideia vem da exigência de Jesus de segui-lo. Toma a tua cruz e segue-me. Então, toda a vida cristã é discipulado. O batismo é uma marca externa do compromisso que a gente tem em seguir Jesus Cristo. E o discípulo vive em comunidade, ele necessita da igreja. Uma frase interessante do Vida em Comunhão é que não é natural o crente ver só. Ele vai dizer em alguma altura que o crente que vive, o missionário, ele tem que ansiar pela vida comunitária, ele tem que ter saudade da vida comunitária. É bem interessante isso. E uma frase paradoxal, lembra que isso é um ponto importante em Barth, é que somente quem crê é obediente e só aquele que obedece crê. Então, um paradoxo aqui, duas ideias aparentemente contraditórias que são mantidas em tensão, mas se você for examiná-las com mais detalhe, você vai ver que elas não são contraditórias. Por exemplo, uma frase brilhante aqui, 2 parágrafos brilhantes do discipulado. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem a confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o homem sai e vende com alegria tudo quanto tem. A pérola preciosa para adquirir a qual o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O governo régio de Cristo, por amor do qual o homem arranca o olho que escandaliza. O chamado de Jesus Cristo, ao ouvir do qual o discípulo larga suas redes e o segue. Esses são 2 parágrafos do seu livro Discipulado. Bonhoeffer foi preso, descobriu-se que todos seus amigos estavam implicados numa tentativa para matar Hitler, em 20 de julho de 1944, quando o coronel Klaus von Stauffenberg ele coloca uma bomba debaixo de uma mesa de reuniões, Hitler está ali, o Estado-Maior alemão está ali, a bomba explode, mas Hitler é só ferido. Então, aqueles que estavam implicados no golpe, na tentativa de golpe, já foram mortos aquela mesma noite. E na medida que a Gestapo começou a investigar, descobriu que Bonhoeffer tinha um irmão implicado, tinha um cunhado implicado, ele era amigo pessoal do almirante Canaris, amigo pessoal do Hans Oster, então ele foi executado por associação com aqueles que tentaram remover Hitler com um tiranicídio. Ele foi enforcado em 9 de abril de 1945, em Flossenburg, campo de concentração, faltando menos de um mês para a derrota da Alemanha na Europa. A Alemanha perde a guerra, né? Ela assina sua rendição em 1º de maio de 1945. Em 8 de maio de 1945 é declarado o Dia da Vitória em toda a Europa. Então, menos de um mês para o final da guerra, ele acaba sendo enforcado. Aqui, um parênteses aqui, alguns livros aí vão trazer histórias bem comoventes sobre os momentos finais de Bonhoeffer, mas até onde eu tenho lido, elas são lendárias. Okay? Não se preservou nenhum testemunho dos últimos momentos de Bonhoeffer, nenhuma palavra de vitória, de triunfo. O que se sabe com mais segurança é que ele foi barbaramente torturado antes de ser enforcado, e ele subiu ao cadafalso nu, junto com seus colegas, muito machucado, muito ferido, degradado. Ele foi enforcado com corda de piano, um enforcamento bem lento, bem doloroso. Aqui você tem uma placa que foi erigida em Flossenburg, então você tem o nome de todos os que morreram ali, inclusive Bonhoeffer é o primeiro nome na placa, e você tem a menção a um texto bíblico. Deixa eu ver aqui, 1 Timóteo, acho que é 1 Timóteo 1:7,
está escrito bem lá no centro da cruz, um versículo bíblico aí. Isso é curioso, todos esses que foram mortos ou eram luteranos ou católicos, membros das duas igrejas e que assumiram um caráter de liderança do movimento para destituir Hitler, remover Hitler do poder. Um ponto importante aqui, que causa muita confusão em Bonhoeffer, é que a teologia dele é uma teologia aberta. Ele nunca teve a oportunidade de dar um fecho para a teologia dele. Os livros que a gente tem que retratam uma fase importante da vida dele e que são livros, por assim dizer, fechados, né, sem a possibilidade de dupla interpretação, é Vida em Comunhão, Discipulado, Tentação, os textos da época do doutorado dele, como o Ato e o Ser e a Vida em a Communio Sanctorum, né, a tese de doutorado dele, mas em Cartas da Prisão, ele tenta explorar alguns conceitos que abriram portas complicadas na teologia posterior dele. Então ele fala do mundo chegando, a sociedade chegando à maioridade, o fim da religião, viver com Cristo no mundo como se Cristo não existisse. São frases dentro da correspondência dele que foram tomadas por alguns liberais, apropriadas por alguns liberais e acabaram sendo distorcidos do seu contexto original. Então um ponto curioso aqui é que, de um aspecto, os liberais têm falhado em manter uma continuidade entre as obras mais antigas de Bonhoeffer, bem devocionais, bem centradas em Cristo, respeitosas com o texto bíblico, e os fragmentos de cartas que sobreviveram à prisão. Do outro lado, os conservadores têm rejeitado Bonhoeffer por causa das cartas de prisão, de algumas frases das cartas de prisão, como se ele fosse um liberal, uma variante do liberalismo do século XIX. Né? Então, daí é um quadro complexo aí para interpretar a teologia de Bonhoeffer, mas ele é um teólogo importante na teologia do século XX e que tem servido de inspiração para pessoas que têm lutado contra regimes autoritários, totalitários, e é celebrado como um dos mártires do século XX, um dos principais mártires cristãos do século XX.